Olá pessoal do primeiro RP, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de teoria de RP, nosso encontro semanal, só que dessa vez com uma aula gravada, né? Dando prosseguimento então ao nosso assunto, aos nossos assuntos da disciplina de teoria de RP. Hoje a gente vai falar sobre o processo de relações públicas. A gente trabalhou na semana passada a função, né, de relações públicas, que é um assunto que tem total relação com o que nós vamos falar hoje. E assim a gente vai caminhando em assuntos específicos do entendimento da nossa atividade, né, da dinâmica de funcionamento, de estruturação, de reflexão do que é relações públicas, tá? O que hoje eu vou falar pode parecer alguma coisa muito abstrata, mas é exatamente como vocês vão viver, né, na prática a dinâmica de RP, né? O caminho pelo qual se percorre ao se fazer políticas e ações e projetos vinculados a relações públicas. O caminho é esse que a gente vai falar hoje do processo, executando as funções, que foi o que a gente falou na semana passada, tá? Então, o conceito processo, né, a palavra processo, vem do latim, que é procedere, né, um verbo que indica ação de avançar, de ir para frente, tá? É um conjunto sequencial e particular de ações com objetivo comum. O que a gente tem que ver? O processo é esse caminho, né, esse avanço por meio de etapas que se faz em quase todas as dinâmicas da vida, tá? Esse conjunto de sequências de ações que se dá, tá? Então, entender o processo de RP é entender o conjunto de ações que são realizadas, porém dentro de uma dinâmica, dentro de uma forma própria de acontecer, que a gente chama processo, tá bem? Um processo ele pode ter vários propósitos: criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar. Então, a forma como a gente faz RP para atingir um objetivo, tá? Então, é o nosso processo de entregar resultados em RP, é a partir dessas etapas que a gente vai ver agora. Só para a gente brincar, qual que é o seu processo de estudo? Então, cada um tem, né, cria processos próprios, formas próprias, dinâmicas, etapas próprias para fazer coisas, né? Então, ao estudar, né, eu anoto, depois eu leio, né, quando eu vou me preparar para uma prova, como que é minha forma de estudar, qual que é o meu processo? Então, assim, a gente tem no cotidiano também a execução de muitos processos, tá? O que não é diferente na nossa profissão. Em RP, qual que é esse conceito, tá? Processos são as várias atividades de RP. Então, assim, a forma como as várias atividades vão acontecer dentro de um conjunto de dinâmicas, tá? Esse processo, ele é próprio do jeito de fazer, mas ele também é um jeito que a própria empresa adota, ou a própria organização que tem políticas de RP. Quando ela se propõe a desenvolver políticas de RP, ela também cria um processo próprio de fazer relações públicas lá, assim como o próprio profissional tem o processo próprio de fazer. Tá? Então, assim, é a somatória do processo do profissional com a somatória da dinâmica da empresa. É um conjunto dos dois, vai dar a cara de como que se faz RP ali. Tá? Como é que é o jeito que RP funciona naquele ambiente, que é o conjunto da ação do profissional, mas mais a dinâmica da empresa, tá bom? O processo de relações públicas visa estabelecer um nível de informação estável e permanente. Então, essa estabilidade, esse cotidiano, esse dia a dia da ação de relações públicas, que dá essa sustentação
para uma política organizacional. Tá? A gente já viu que RP está no suporte da gestão, né? no apoio à gestão. Quando a gente fala de assessoria, quando a gente fala de consultoria em relações públicas, a gente retoma esse entendimento do valor gerencial que relações públicas têm. E quando se estabelece um processo, se consolida, né, uma dinâmica estável, um cotidiano de ações que vai trazer resultados para essa organização e ela naturalmente vai ter um desempenho melhor junto a outras organizações, no que se refere às outras organizações. O que é importante considerar assim, em tópicos, né? Vamos refletir o processo a partir de vários elementos. É uma sucessão sistemática de ações, então são várias ações sistematizadas, uma atrás da outra, vamos dizer assim. Está dentro de um processo maior, que é o processo da empresa. Então, o processo de RP é menor, tem um jeito do profissional de RP trabalhar, tem um jeito do setor que ele está atuando trabalhar, tem um jeito da organização trabalhar. Tá? O que a gente vai falar aqui é o que é comum, o que é característico que aconteça quando se faz RP, mas pode haver diferença dependendo de uma organização. Tá? O processo está diretamente relacionado ao planejamento. Tá? Por quê? Porque planejamento é a organização, o detalhamento daquilo que se quer, dos objetivos a serem alcançados. Então, quando eu tenho processos claros, eu estou trabalhando dentro de um conjunto que chama-se planejamento, desse jeito próprio que é fazer planejamento. O planejamento ele é processual também, tá? Porque RP tem muitas bases em planejamento. Tá? O olhar sistemático, organizado de RP, né, dá a ele essa dinâmica do processo que tem vínculo com o planejamento. Com base no processo, tem-se instrumental necessário para resultados duradouros, eficazes e mensuráveis. Então, quanto mais eu tenho controle, quanto mais se faz essas ações por meio, né, dessa dinâmica, dessa sistemática que é esse processo, mais com mais certeza é o caminho para resultados positivos. Não quer dizer que a gente tenha sempre resultados positivos, mas eu tenho mais controle do que vai vir lá no final. Possibilita um comportamento sinérgico entre os níveis funcionais e os objetivos da organização. É a organização mesmo, tudo que o sistema, né, essa sistemática, essa dinâmica que o processo tem, cria-se esse vínculo, né, essa sinergia que ajuda a atingir melhor os objetivos finais. Permite a organização manter a integração com o ambiente, porque ela está amarrada a algumas etapas, né? Então não é solto, não é perdido, cada hora faz de um jeito, tem um jeito próprio de fazer, que é o processo. Transforma a organização de reativa em proativa, ou seja, porque está sendo planejado e organizado por meio de um processo, eu tenho mais condições de ir à frente, de ser mais proativo, de ser mais dinâmico, e não só de vir reagindo aos problemas, tá? Então, com o processo eu tenho mais visão de futuro, mais planejamento. Envolve as diversas esferas da empresa, porque o processo de RP não é fechado nele, né? Só em práticas de relações públicas, ele vai precisar andar, coletar dados, pesquisar, interagir, e isso envolve outros espaços da organização. E vai cristalizar ou vai destacar vantagens mais competitivas para a organização. É um resultado mais positivo. Ok? Então, o que é esse processo? Tá? Nós vamos usar o olhar do professor Cândido Teobaldo de Souza Andrade, por isso que está aí Andrade, tá? É um livro um pouco antigo, antes da minha formação até, mas ali está toda a essência da reflexão do que é o processo de relações públicas. Então, esse é um livro clássico,
né, de relações públicas, das teorias de relações públicas, para entender relações públicas. E lá ele vai destrinchar cada uma dessas etapas do processo de relações públicas. E são essas as 6 etapas do processo de RP, tá? Determinação do grupo e sua identificação como público, apreciação do comportamento do público, levantamento das condições internas, revisão e ajustamento da política administrativa, amplo programa de informações e controle e avaliação dos resultados. Ok? Então, são essas as 6 etapas que é o que a gente vai falar agora. O que é, antes da gente entrar na primeira etapa do processo de RP? O processo ele deve ser algo, não é eu estou fazendo agora, é uma coisa que eu vou fazer de vez em quando estiver atuando em RP. O processo ele é perene, ou seja, ele acontece o tempo todo. Tá? É o jeito próprio de se desenvolver RP. Então, é essa dinâmica cotidiana, perene, para sempre. No entanto, ele é adaptável, porque para alguns modelos dá de um jeito, para outros nem tanto. Tá? Sensível ao tempo, porque também tem mudanças a partir do que está acontecendo. Estamos vivendo um momento de pandemia. Certamente alguns processos de planejamento, de pesquisa tiveram que ser encurtados na tomada de decisão de muitas organizações, né, na área de comunicação, na área de comunicação interna, né, comunicação com comunidade, marketing, né, em que tem-se a atuação de RP. O tempo foi um fator que foi reconsiderado. Então, assim, sensível à questão do tempo. Ele admite flexibilidade, simultaneidade, pode acontecer 2 coisas ao mesmo tempo, tá? E correlação entre as fases. Não quer dizer que você tem que ficar lento, tá? Isso é uma questão negativa. Por RP ser um profissional muito focado no planejamento e na realização de etapas, de coleta de dados, de análises, geralmente o nosso processo é um processo mais lento do que outros profissionais da área de comunicação. Então a gente entrega resultados com uma certa demora, né? Não queria dizer esse termo, mas assim, cuidado com isso, né? A gente não pode se prender demais a essas sistemáticas que a gente tem na nossa área, a ponto da gente não conseguir entregar o que a empresa quer, o que o cliente quer. Tá? Então, tem que ter processo? Tem. Nós vamos conhecer essas etapas. Mas eles não podem ser demorados, complicados, porque senão a gente não entrega. Tá bem? O que se espera dentro do tempo adequado. Primeira etapa, então, do processo. A determinação do grupo e sua identificação como grupo, como público. A gente já teve uma aula dos agrupamentos coletivos. Tá? O que a gente viu? Que um dos agrupamentos coletivos é o público. Essa primeira etapa aqui quer dizer o quê? Que eu preciso determinar quais são os grupos que eu vou interagir. Né? A organização precisa deixar claro, ou o RP precisa identificar quais são esses grupos de relacionamento. E identificar quais são os públicos de verdade. Porque nem todos os grupos de relacionamento têm o status de público. Tá? Embora no dia a dia a gente chame todo mundo de público. Mas na verdade, nem todo o agrupamento é nosso público. Um grupo de pessoas, né? É aquele público porque eu tenho vínculo, que eu tenho contato, que eu preciso estabelecer relacionamento, que eu tenho que acompanhar comportamentos, opiniões, porque aquilo reflete em mim. Então, nem todos. A gente acaba usando a palavra público indiscriminadamente, mas na verdade tem alguns que são prioritários, tá? Então eu preciso identificar quem são esses grupos, determinar quem são esses grupos e identificar quais são os públicos de verdade, tá? Então, é isso que trata-se disso, da identificação dos vários grupos de relacionamento. Então, você lista e identifica quem são aqueles de maior, né, vínculo, tá?
analisa as relações estabelecidas, o que é importante, né? O que ele espera, o que você espera dele. Faz a classificação, a gente vai ter aula, talvez sem ser a semana que vem, na próxima a gente vai falar já sobre públicos, tá? A classificação de públicos, que vai ser provavelmente um dos últimos conteúdos nossos desse semestre. Eu preciso classificá-los, separar quem é quem, identificar formas de relacionamento, tá bom? Identificar que categorias eles têm, a gente vai ter essa aula para explicar isso com mais clareza. E formar públicos se por acaso eu não tenha, né? Tem organização que precisa de público, e aí, ou uma ação que precisa de um público. Eu, por exemplo, esses dias atrás fui acionada por uma colega que ela queria, né, reativar uma rede social, Instagram, Facebook de uma determinada empresa lá, e ela não sabia como é que ela fazia isso, né? Então, assim, o que acontece? Então, assim, eu tenho que formar, eu falei, você tem que ver quanto tempo está parado esse material, né? Essa rede de vínculo. Você já tem algum público? Você já conversa com ele? Então, assim, como é que eu vou atrair esse público para cá? Quem é esse público? Com quem eu vou falar? Então, assim, foram muitas conversas até a gente chegar no que, de fato, ela precisa, se ela tem energia para fazer tudo isso e como ela vai fazer tudo isso, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa formar públicos. Foi o caso dela, ela queria atrair pessoas para as redes sociais da empresa, tá? E ela não tinha. Ela tinha a rede parada por um bom tempo, mas não tinha público ali, tá? Como que eu formo esse público, então? Tá? Então, todo um estudo de comportamentos, de comunicação, de linguagem, para eu atrair esse público para mim, tá? Esse slide traz um pouco do gráfico tradicional em RP. Vocês vão ver muitas vezes essa imagem aqui em aulas de relações públicas, que são os principais públicos de uma organização, que a gente chama de stakeholder, tá? Então, os stakeholders são aqueles que a gente provavelmente identifica, tá? Para algumas empresas mais, para outras menos, os públicos de contato, de relacionamento, de necessidade de contato. E aí são aqui, ó, alta administração, fornecedores, consumidores, associações, entidades de classe, por aí vai, mídia, comunidade financeira, sindicatos, empregados, grupos de pressão. Quem são os grupos de pressão? ONGs, sindicatos, se bem que o sindicato está ali embaixo, mas geralmente são entidades, né, da comunidade, tá? Igrejas, eles estabelecem pressão na organização, tá? Então, cada empresa vai identificar, vai levantar esses grupos e identificar quais são os públicos de verdade, tá bom? Segunda fase do processo de relações públicas. A apreciação do comportamento do público. Então, eu fui lá e identifiquei, levantei e identifiquei quem é o público. Depois eu tenho que começar a entender esse comportamento desse público. Procurar conhecer as aspirações, atitudes, opiniões desses grupos mediante constantes pesquisas e análises. Então, é o estudo que a gente faz para conhecer o comportamento do público, tá? Dentro daquilo que eu quero saber. É em relação à compra? É em relação à imagem da empresa? É em relação ao vínculo familiar que se tem, do público interno? Depende. Que tipo de comportamento? Eu tenho que ter capacidade de levantar essas informações, tá bom? Por meio de coleta de dados, de pesquisa, de estudos. Saber o que os públicos pensam e esperam da organização. Saber como os públicos se comportam diante de diretrizes e políticas traçadas pela organização. Isso daí, gente, é muito importante porque isso determina que ações a empresa vai tomar. Não só em comunicação, mas muitas vezes até em políticas mesmo. Na gestão, quando ela conhece, por exemplo, o público, o governo, que é um stakeholder, que é um público de interesse da organização. Quando ela estuda o comportamento
né? Vamos imaginar uma cidade, eu tenho uma empresa, daquele prefeito, né, da sua composição política, dos seus assessores, da Câmara de Vereadores, como é que eles atuam, a empresa tem mais condições de negociar, de chegar próximo, de se relacionar mais adequadamente do que se ela não entende como atuar com esse segmento de público. Tá? Só dando um exemplo. Então, muitas políticas, muitas diretrizes são traçadas a partir, ou devem ser traçadas a partir dessa apreciação do comportamento do público. E não é simplesmente um achismo, é um estudo mesmo, tá? É um conhecimento mais aprofundado. O RP tem que ser aquele que vai tanto identificar quanto estudar o comportamento do público para poder oferecer isso como resultado para a gestão da empresa, tá bom? E a gente acha que isso é só na área de comunicação, mas isso engloba todas as práticas e políticas da empresa, tá bom? Quando se faz a apreciação do comportamento, auxilia-se na prevenção, na avaliação de cenários, na indicação de informações desconhecidas, tá? Esses dados levantados vão oferecer sustentação para as estratégias de RP ou para as estratégias de marketing e de qual tipo de outra ação que a empresa, né, tenha interesse de tomar. É preciso conhecer os propósitos de uma pesquisa, as metodologias e procedimentos de coleta de dados, bem como as variadas fontes de informação. Como que a gente conhece, faz esse levantamento, né, essa apreciação do comportamento do público? Pesquisando, tá? Levantando dados e às vezes indo até o público mesmo e perguntando, que é o que a gente chama de pesquisas primárias. Pesquisas de opinião, pesquisas de comportamento, pesquisas de imagem, para a gente levantar essas informações, tá bom? Um dado do professor Fortes aqui diz que a qualidade dos dados com significado e utilidade para as partes reduz a incerteza em face da necessidade de resposta a uma pergunta. Então, buscar boas informações, a qualidade de dados vai reduzir incertezas, tá? E trazer respostas positivas. Tá bom? A importância da gente ter dados bem coletados, informações bem levantadas. Aí eu posso, essas informações são levantadas por meio de pesquisas, eu posso fazer pesquisas específicas, que são pesquisas próprias, mais técnicas, tá? E vocês vão ter uma disciplina própria de pesquisa em relações públicas. Aí vem pesquisa de motivação, de clima, pesquisa participante, pesquisa de opinião, pesquisas de apoio técnico, pesquisa de mídia, de índice de entendimento, de clipping, pesquisa bibliográfica. Então, são muitas as formas de coletar informações sobre o comportamento dos públicos. Tá? Pesquisas feitas até por outras empresas ou por outros institutos de pesquisa ajudam a entender comportamento. Tá bom? Opa, travei aqui. Terceira fase, ou etapa, né? Qual é a etapa? Levantamento das condições internas. Depois que eu identifiquei públicos, identifiquei comportamentos, eu preciso entender a empresa, tá? Aí você fala, professor, eu tenho que fazer isso na ordem? Você viu que a gente falou lá que independe a ordem, às vezes eu faço isso antes, às vezes eu faço comportamento depois, tá? Às vezes, né, o que faz é que eu tenho que passar por esse processo, eu tenho que ter essas informações em mão, eu tenho que saber desses dados para lá na frente eu tomar as decisões adequadas. E toda essa coleta de dados da instituição. Tá? É claro que num momento de experiência, no início da sua atuação, talvez você precise conhecer um pouco mais a sua organização, a sua empresa, né, para poder conseguir ajudar a tomar as decisões. E às vezes isso leva tempo, leva meses, leva anos até, para ter um diferencial, tá? Mas o levantamento das condições internas é fundamental para
somar a todo esse conjunto de elementos que me dão suporte para agir lá na frente, tá? Então eu tenho que conhecer de normas, de métodos usados pela empresa, pela organização, sua estrutura, como ela é organizada, os departamentos, os setores, a hierarquia, as relações, a sua história, as instalações. Então, assim, fazer esse mapeamento mesmo da organização a fim de entender quem é ela. Isso, assim, não é começar a ler o seu site só. Pode ser também, mas, assim, conversar com um, conversar com o outro, coletar informação, anotar, abrir, né, documentos, planejamento da empresa, regras, estatutos que possam existir para você se apropriar daquilo que ela é. Como é que você vai propor alguma coisa para uma organização se você não conhece essa organização? Então você tem que conhecer o público que está lá fora e o comportamento dele, mas você também tem que conhecer a organização e o comportamento dela. Tá? O que ela faz, o que ela pensa, o jeitão dela de ser, né? Que é a sua dinâmica, a sua política de funcionamento. Criar uma sistemática de informações que permita ver cada parte e sua contribuição para o todo, e a gente chama isso de briefing, ou é a pesquisa institucional. Você cria um roteiro de informações que você precisa ter para você ajudar a tomar a decisão, tá? Às vezes você vai tomar uma decisão, você vai fazer um evento, você já está na empresa um bom tempo, você não vai fazer um mapeamento da empresa, mas você vai levantar as condições internas atuais para a realização desse evento, né? Como é que está, qual que é a verba, como é que está a nossa imagem, que público que é esse, o que a gente quer fazer. Então, assim, você parte sempre de um entendimento interno, tá? Não precisa ser essa leitura total da organização, tá? Mas às vezes se dá mais no começo da sua vida profissional, quando você entra dentro de uma empresa. Mas depois de estando lá e já conhecendo como ela funciona, no dia a dia, para as nossas ações, a gente sempre vai bater o olho e falar, poxa, como é que funciona aqui dentro primeiro? Quem é esse público? Mas e aqui como é que é? Então eu tenho que considerar as minhas regras também, tá? Concretamente implica visitas in loco, reuniões, conversas individuais, análise de documentos, sistemas de dados, entre outros, que foi o que eu falei, onde eu faço esse levantamento das condições internas? Conversando com pessoas, levantando informações, lendo documentos, visitando, tá? Aí eu tiro dúvidas e compreendo mais as condições internas. Me permite ter uma crítica institucional, saber o que ela tem de legal e saber o que ela não tem de legal, o que é possível, o que não é possível, o que é oportunidade, o que é ameaça ali dentro, tá? Para poder avançar no projeto de soluções. Então, assim, eu não estou fazendo relações públicas ainda, professora? Tá. Quando você levanta essas informações, quando você mapeia públicos, conhece a empresa, você já está fazendo RP, tá? É que esse é o jeito de RP fazer, né? Só que isso, gente, vai ficar tão natural no jeito de vocês fazerem, vai vir tanto junto, é um pacotão que vem junto, que vocês vão começar a pensar meio que automaticamente, mas esse processo ele sempre vai se dar, o público e a empresa, comportamento da empresa, comportamento do público, quem que é público, quem que é grupo, isso vai ficando cada vez mais afinado, tá? À medida que vocês vão amadurecendo na área, amadurecendo na profissão. O que é importante entender, tá? Quando você tiver que mapear essa organização? Conhecer políticas de recursos humanos, né? Todas as estratégias de qualificação, valorização, clima da empresa, política de comunicação. Então, essa você tem que ser o especialista, tá? Da política de comunicação, das regras, como é que ela faz, o que ela pensa em termos de comunicação, quanto que ela gasta, né, os problemas que tem de comunicação, os canais de comunicação que tem ali, tá? A imagem que ela tem, repercussões externas, como a comunidade a vê, como a imprensa vê, qual que é a relação dela com os órgãos públicos, tá? Então, assim, são leituras internas que eu posso indicar para vocês entenderem. Aqui um pouco, né, das áreas, saber como a empresa funciona, tá? Eu não esqueço
da minha professora, na época de faculdade, uma professora que deu aula, não me lembro da disciplina, acho que era planejamento em relações públicas. E ela trabalhava numa empresa, era RP dessa empresa, e ela falava que ela trabalhava no setor de comunicação e, vez ou outra, descia na linha de produção, no setor de produção. E ela dizia que ela conhecia cada departamento, cada máquina do setor de produção, da linha de produção, pelo nome. Ó, aqui se faz isso, aqui se faz aquilo, aqui o processo de fabricação é assim, assim, assado. Por quê? Porque ela conhecia muito bem o ambiente interno da organização, tá? A ponto de saber o que cada funcionário estava fazendo, né, no seu espaço de trabalho. De tanto que ela, né, precisava conhecer as características desse ambiente interno, tá bom? Quarta fase, gente, é a etapa de revisão e ajustamento da política administrativa. Daí você me fala assim, que pretensão é essa, né? O RP vai lá, conhece o público, conhece a empresa, levanta o grupo, identifica o público, coleta as informações do comportamento, depois vai lá, faz um levantamento interno e depois uma revisão e ajustamento da política administrativa. Exatamente isso, gente. Isso tem a ver com uma relação direta com o alto escalão. Uma vez que você está de posse dessas informações todas, dos públicos e da dinâmica interna da organização, você pode sugerir que tem coisa ali que não está legal, tá? Mesmo você não sendo especialista na área, tá? Mas você identificou falhas, identificou problemas, tá? E você deve sugerir revisão e ajustamento de algumas práticas, de alguns comportamentos, de algumas regras, de algumas normas que a empresa tem e que não estão adequadas, porque você conseguiu identificar isso como algo que não está legal, tá? Por quê? Aqui no item 1 fala uma coisa muito legal. Coloca o profissional como um legítimo representante do público, permitindo a existência e a execução das ações de relacionamento. Nessa dinâmica, o RP ele vem representando o público interno, ele vem representando a comunidade, junto à alta, né, gerência, o alto escalão da empresa ou a diretoria da empresa. Ele senta numa reunião ou num momento e ele fala, gente, não é assim que eles pensam. Isso não está legal porque isso foi falado, foi identificado isso. E aí a empresa, não quer dizer que o RP vai mudar, mas a empresa vai parar para pensar e encontrar um novo caminho. Ele vai apontar que tem políticas, normas, regras, formas de ser dessa organização que não estão legais, tá? Porque ele é um legítimo representante do público, tá bom? Porque ele que executa essas ações de relacionamento, ele que vai e se aproxima dos públicos, tá? Orienta e prepara a organização para as tendências e mudanças. Então, uma vez que ele levantou, né, público, comportamento, ambiente interno, ele pode dizer que está fora do que é tendência ou do que está acontecendo e a empresa não está acompanhando, então sugere mudanças. A operação de RP estará no desenvolvimento das funções de assessoria e coordenação. Então, quando eu faço isso, voltando lá na aula de funções de RP, eu vou estar executando a função de assessoria e de coordenação, tá? Que a gente já viu isso no encontro passado. Poderá interferir como assessor, né? Então, sendo ele um assessor, dentre outras questões, em aspectos como programas de relacionamento com os públicos, indicando diretrizes e normas, sugerindo reformulação de políticas, assessorando a gestão de crises, principalmente conflitos. Então, ele pode dar indicativos de mudanças, tá bem? Tem a incumbência de exibir ao empresário, ao diretor, ao gestor, a sua companhia por um ângulo maior que aquele pelo qual a vê regularmente. Então, é mostrar coisas que de repente a direção, a diretoria não consegue ver, tá? Porque você tem informações do público, já que você é o estudioso dos públicos e dos comportamentos dos públicos dessa empresa, bem?
ele também, né, coordena, na prática deverá. Como é que na prática funcionaria isso? Reunir grupos de trabalhos, encaminhar soluções, manter o funcionamento do setor de comunicação, de suas atividades, dirigir os trabalhos. Então, essas são políticas que ele pode, ações que ele pode estabelecer ao realizar essa etapa do processo. Ajudar os departamentos da empresa a integrar suas tarefas com os outros departamentos, criando cooperação, criando unidade, configurar o serviço e o setor de relações públicas da empresa, tá? Ativando como uma área funcional, então uma área de dentro das exigências de funcionamento da empresa. O que é uma área funcional? Uma área necessária para o funcionamento do dia a dia da organização, tá bom? Então, quando ele, na fase 4, ele propõe a revisão e o ajustamento da política administrativa da organização, ele está agindo, na prática ele vai agir fazendo essas ações, inclusive, tá bem? A quinta fase, tá? A etapa é de um amplo programa de informação. Então vamos retomar. Conhece o público, conhece o grupo, identifica como público, estuda seu comportamento, estuda a empresa, faz revisão de políticas, tá? Apoia nas mudanças e depois ele tem como fase desse processo de relações públicas a criação, o planejamento do programa de informação, como que essa empresa vai se comunicar, como é que vai ser a troca de informação dessa organização com os seus públicos, bom? Então, trata-se dos procedimentos de comunicação que serão implementados, então, planejar todos eles, executar depois. Então, a gente está trazendo um pouco do que é a função de RP junto com o processo de RP. A comunicação, então, vai se posicionar como um elemento posterior às reorganizações administrativas, estruturais e políticas. É isso mesmo, gente, né? A gente não sai fazendo comunicação, né? Essa é a diferença do RP, talvez, diante de outras áreas da comunicação, que é perceber que nem sempre é a comunicação que resolve os problemas, ou é a forma da gente desenvolver as tarefas, mas às vezes é identificar que é preciso fazer reorganizações anteriores, repensar práticas e depois fazer comunicação, tá? Por muitas vezes não vai ter uma ação de comunicação, mas vai ter uma mudança de política ou de norma da empresa. E isso também foi atuação de RP, tá? As mudanças estruturais e políticas que nem sempre são de comunicação, tá? Na estratégia de comunicação adotada, determinar a linguagem, selecionar os veículos em face da característica dos públicos, compreender o grau de penetrabilidade, o uso criativo, entre outras questões. Então, aí é muito legal quando a gente tem uma equipe de comunicação legal, porque também ficar isso só na nossa mão não é fácil, tá? Numa empresa pequena isso vai ficar na sua mão, mas se você tiver uma equipe, sei lá, uma agência que presta, uma agência de propaganda, ou uma agência de redes sociais que presta serviço para a empresa, às vezes na hora de fazer algumas ações de comunicação, vocês vão sentar juntos para definir como é que a gente vai trabalhar, quais vão ser as estratégias, que tipo de fala que a gente vai usar, vai ser mais descontraído, vai ser mais formal, que jeito que a gente conversa, é hora de falar, não é hora de falar. Então, isso está dentro dessa ação que é o programa de informação que a gente vai ter que desenvolver. Compreender as características para o uso adequado dos meios dirigidos, então tem que entender tanto do público quanto das características dos meios de comunicação que eu vou usar, tá? Para falar com esses públicos. Se vão ser meios mais específicos, mais dirigidos, ou se vão ser meios de massa. Para cada um deles tem uma linguagem, tem um jeito, tem um montante de dinheiro para fazer. Também não é só ter boas ideias, né? Eu tenho que fazer as ideias virarem, tá? E tem que ter suporte para elas acontecerem. Uso dos mais variados mecanismos de comunicação e de relacionamento. Então, dentro desse amplo programa de informação, que é a quinta fase,
Tá evento, tá responsabilidade social, tá patrocínio, tá comunicação interna, tá marketing, tá todo o nosso conjunto de possibilidades de atuação, tá? Que o RP possa desenvolver. Os mais variados mecanismos de comunicação e relacionamento que eu posso desenvolver como profissional para aquela empresa. Opa! Alguns comentários relacionados a essa quinta fase aqui, ó. Opa! Planejamento de relações públicas de comunicação, de crises e emergências, execução de estratégia de divulgação, informações, contatos, identificação. Tudo que eu posso fazer, tá? Outras ações. Ação de comunicação de massa, ação de comunicação dirigida, tá? Que é a comunicação mais... É aquela comunicação que eu não preciso de televisão, de rádio, uma comunicação mais voltada, mais específica para aquele público, tá? Vou falar com o público interno, vou fazer um meio de comunicação que converse com o funcionário. Vou pôr na televisão da cidade, tá? É uma comunicação dirigida, tá? Ações de comunicação virtual, tá? Programas, projetos, então assim, tudo está dentro dessa dinâmica que é a quinta etapa, a quinta fase do processo de RP. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês que é muito legal, que são ações que o RP faz, tá? Quando eu tenho, por exemplo, público interno, o que eu faço? Faço comunicação interna e faço endomarketing. Quando eu tenho governo, o que eu faço? Relações governamentais. Quando eu tenho a imprensa, se eu vou trabalhar com esse público específico, que é a imprensa, eu faço comunicação corporativa, relações com a imprensa, assessoria de imprensa. Quando eu trabalho com fornecedores, o que eu faço? Gestão de fornecedores, sustentabilidade. Então aqui, esse gráfico está dando um indicativo do que tipo de ação, tá? Esse programa de prática eu posso fazer em cada um com cada um desses públicos, tá bom? Sexta fase, estamos chegando no final das etapas, tá? Controle e avaliação dos resultados. Aí vocês vão falar, puxa vida, professora, mas é a mesma coisa das funções de RP? A mesma coisa é função e a mesma coisa é processo? Então tá? É função de RP saber controlar e avaliar. E é processo nosso, tá dentro da nossa responsabilidade, gente. Então não vai ter jeito, tá? Não sei se é a parte mais legal, mas é uma das mais necessárias. Talvez a mais legal seja criar, né, ideias inovadoras, ou ir lá e fazer bem feito, ver os resultados, mas tanto nas funções quanto no processo tem que se saber e tem que se executar o controle e a avaliação, tá bem? Não é fácil, às vezes é complexo, porque como é que você mede resultados em ações de comunicação que são tão intangíveis, tá? Porque às vezes não é possível quantificar, mas a gente tem que se esforçar em levantar informações o máximo possível para identificar os resultados e os ganhos obtidos. Não tem como desconsiderar a importância dessa questão, tá? Ou tirar a relevância e não fazer, tá? Tá na nossa competência. Compreender duas questões relacionadas, os números obtidos e a mudança de opiniões e atitudes. Então, às vezes, você pensa, eu tenho bons números, ou mapeei uma série de resultados, quantos que foi feito, quantas pessoas participaram, quantos likes, quantos leads, aquelas coisas todas. Mas eu não consegui identificar a mudança de opinião e de comportamento. Então, eu também tenho que perseguir isso, tá? Não são só números, mas uma mudança efetiva daquilo que a gente quer que aconteça, tá? Uma situação, por exemplo, ruim de comportamento do público interno, não adianta eu fazer um evento, o evento está lotado, dizer que eu acertei para resolver aquele problema. Na verdade, eu só vou acertar, claro, um evento bem participado é um evento que tem resultados, tá? Mas o que eu quero no final? Mudança de comportamento? Então, eu vou começar a mapear mudanças de comportamento, tá? Para identificar esses resultados. Colocar as questões de comunicação e de relacionamento numa escala de valores. Então, assim, você mesmo pode criar a sua régua
de medição, né, que vai dimensionar o que a empresa espera em determinadas situações. Tá? Então, é legal que você crie metas, tá? Que seria isso, essa escala são as metas. Eu quero X, eu quero tantos por cento, eu quero X pessoas, eu quero, sei lá, X de alcance. Isso daí me dá um parâmetro para ver se eu cheguei aonde eu esperava, ou próximo do que eu esperava. Claro que avaliação e resultado tem a ver com bom planejamento. Quanto mais planeja bem, mais se alcança os resultados. Quanto mais se mede os resultados, mais se tem clareza de que foi bem feito esse planejamento. Tá? Então tem um vínculo entre a etapa final, que é o resultado, e a etapa inicial, que foi o planejamento. Por ser uma última etapa, aplicam-se funções de controle e avaliação. Então eu vou aplicar as habilidades que eu aprendi lá em controle e avaliação na etapa controle e avaliação. Tá bem? Utilizar as informações levantadas nessa etapa do processo para alinhar futuras ações, para não desconsiderar as experiências passadas, os levantamentos, e utilizá-las, ao contrário, utilizá-las naquilo que for feito e que tenha, de alguma forma, condições de me ajudar a não errar mais. Tá? Aí tem alguns métodos pertinentes para controlar, tá? E métodos pertinentes para avaliar. Controle, agenda, fluxograma, arquivamento, cronograma, clipping, registro de visitas, conversas informais, correspondências recebidas, relatórios, etc. Tá? O que é clipagem, tá, gente? A clipagem antigamente se recortava, tá? É guardar, né, tudo que foi publicado, que foi veiculado, que foi de conhecimento das pessoas, tá? Se é um texto que saiu no jornal, pega o material, pega o link, guarda o link, para poder você ter depois como mostrar, tá? Métodos pertinentes de avaliação, aqui tá falando de avaliação, tá? Aqui, ó, métodos pertinentes para avaliar. Opa, vamos pôr para cá. Visitas, pesquisas no refeitório, entrevistas com grupos, material de leitura e visuais, estudo de casos, caixas de sugestões, que seriam canais de feedback, né? Que põem para coletar respostas, quantidade de material produzido e distribuído, o clipping também vem para cá. Então, assim, fotografias, imagens, são todas formas que eu posso usar para ir avaliando resultados, ver o que aconteceu no final, tá bom? Vamos subir de novo. Um bom caminho para mensurar resultados é fazer essas perguntas. Então, assim, você quer criar a sua reguinha, como eu falei, né? O seu conjunto de metas e resultados. O que eu fiz, por que eu fiz, quem fez, quanto fez, né? Quanto que custou, como foi feito, quando que aconteceu e onde que aconteceu. Então, se eu responder todas essas questões objetivamente, eu estou mensurando resultados, eu estou conseguindo trazer informações mais objetivas para falar, ó, o resultado foi esse, é o 5W2H, tá? É uma técnica para poder você fazer levantamentos mais objetivos de resultados, tá bem? Respondendo a essas perguntinhas, tá? Então, essas informações são de muito valor para a apresentação de resultados, a avaliação, tá bom? E aí, já quase finalizando, tá? Nossa aula, eu fiz um cruzamento, tá? Com as funções de RP, na primeira, segunda, terceira coluna aqui, das funções de RP que a gente viu no encontro passado, com as fases de RP, tá? Então, vamos entender. Quando eu faço pesquisa, a pesquisa acontece nesses dois momentos aqui, ó, determinação do grupo e sua identificação como público,
e apreciação do comportamento do público. Geralmente é essa pesquisa mais externa, vamos dizer assim. A segundo momento, eu faço pesquisa, faço assessoria e faço coordenação, usando as funções, cruzando com as fases do processo. O que tem a ver, então? Essas funções estão aplicadas em levantar as condições internas, revisar e ajustar as políticas administrativas. Então, eu estou pesquisando ainda, mas estou assessorando e estou coordenando, tá? Amplo programa de informação tem a ver com qual função? Tem a ver com função de planejamento, de execução e também de pesquisa, porque é a pesquisa que dá apoio para esse amplo programa de informação, tá? Então, quando eu faço um programa de informações, eu tenho que ter essas habilidades, eu tenho que desenvolver essas funções como RP, tá? Que tá aqui do quadro ao lado, planejamento, execução e pesquisa. E quando eu faço, a sexta etapa, né, a sexta fase se dá, que é o de controle e avaliação, que tipo de funções eu estou exercendo? As funções de controle e de avaliação e também de pesquisa, porque muitas vezes eu vou ter que coletar informação. Então, olha a grande habilidade em pesquisar que o RP tem, tá bom? A gente vê como ela meio que percorre quase que toda a dinâmica, a sistemática ou o processo de RP, tá sempre junto com a gente essa pesquisa, essa coleta de informações, tá? É sempre quase que constante. Pesquisa antes e pesquisa depois, tá bom? Para apresentar resultados. 3 dimensões definem o processo de relações públicas, tá? Que é uma outra forma de entender o processo de relações públicas, tá? Então, ainda dentro da teoria do processo de RP, eu tenho a leitura a partir dessas 6 fases, 6 etapas, mas eu também posso entendê-la a partir desses 3 elementos, 3 dimensões, na verdade, que os autores falam. A dimensão como uma filosofia administrativa, como uma função administrativa e como uma técnica de comunicação, tá bom? Esse daqui é um texto rápido para a gente ler e aí a gente consegue compreender o que o professor Flávio Schmidt apresenta como essas dimensões que vão definir o processo de RP. O processo de relações públicas visa estabelecer um nível de informação estável e permanente para consolidar um conceito prévio próprio para as empresas, do qual ela irá usufruir no mercado. Então, a gente vai ajudar a empresa a construir seu conceito. Então, ela vai aplicar o processo de RP, tá? Como uma filosofia administrativa. RP vai ser entendido como uma filosofia administrativa, organizacional, com funções de direção e de comunicação. Então, assim, na filosofia da administração, na prática, a função de relações públicas é ajudar a empresa a se comunicar, auxiliar na direção e na comunicação dessa empresa. RP tem a responsabilidade de ajudar as organizações a encontrar sua identidade, seus valores organizacionais, éticos, morais, culturais, recomendando mudança de postura e atitudes. Então, por isso que é uma filosofia administrativa, porque ela mexe nas políticas da empresa, nas regras, nas normas, nos princípios. Tá? Então, esse é um propósito administrativo que a RP tem, tá? Como aponta o Flávio Schmidt. O outro propósito seria como uma função administrativa. A filosofia administrativa definida deve ser aplicada em toda a organização e ser praticada por todos os níveis da empresa. Políticas de administração aplicadas mediante pessoas determinam a aceitação da organização por parte de seus públicos e criam reserva de boa vontade e apoio de todos. Como uma função administrativa, ela está lá dividindo as competências, as responsabilidades com o RH, com o setor financeiro. Então, ela é uma função de gestão, tá? E deve acontecer em todos os níveis da empresa. Ela deve fazer parte do jeito da empresa acontecer. RP é uma função de gestão, tá? Embora o resultado apareça concretamente em ações de comunicação, mas a sua função essencial
é uma função gerencial, de apoio à organização, no que a empresa tem como objetivo de ser. A RP dá esse suporte para ajudar a empresa a se encontrar como o que ela quer ser e como ela quer ser vista. E aí ela está muito vinculada à administração mesmo. Como técnica de comunicação, o que o autor fala? Que só depois de realizadas essas duas etapas, que é entendê-la como uma filosofia administrativa e de função administrativa, aí sim ela parte para ser uma técnica de comunicação. Porque daí ela vai aplicar conhecimentos de comunicação para atingir os resultados que apontam antes, de função administrativa e de filosofia administrativa, tá? Ele aplica até a técnica, né? Porque ela sabe usar as técnicas de comunicação, tá? Não é só disseminar informações, aqui ele fala, mas desenvolver ações que determinem o melhor nível de relacionamento da empresa com os seus públicos. Então, não é sair fazendo comunicação à torto e direito, tá? É fazer uma comunicação respeitando as características e os interesses do seu público, tá? A partir de uma linguagem própria, a partir de resultados que devem ser mapeados, onde eu quero chegar. Então, essa comunicação não é uma comunicação de oba-oba, é uma comunicação que tem vínculo com os dois elementos anteriores, a função administrativa e a filosofia administrativa. Tá? Pode-se ler mais sobre isso nesse link aí que eu passei para vocês, tá? Aí aqui a gente teria uma atividade que é conhecer os trabalhos de graduação em relações públicas, mas a gente vai ter essa oportunidade de visitar a biblioteca mais para frente, tá? A gente vai folhear, conhecer, porque nos trabalhos de conclusão de curso, né, ou nos TGs, o aluno ele aplica o processo de RP, tá? Identifica o grupo, identifica os públicos, ele realiza as funções de RP. Então, a gente consegue ver muito concretamente o RP se desenhando a partir do processo e das funções num trabalho de graduação, tá certo? Bom, turma, acho que eu consigo me colocar aqui agora, vou aumentar um pouquinho. A gente encerra essa aula de hoje, então, né, do processo de RP. É muito importante, né, que vocês conheçam e entendam o que é o processo de RP. A princípio parece abstrato, mas ele é a dinâmica de se fazer, a forma sistemática de se fazer relações públicas, o jeito, a dinâmica de se aplicar as funções de RP. Então, eu pego as funções que são habilidades que o RP tem que ter e como que eu faço? Eu aplico dentro do processo, tá bom? Assim eu deixo um abraço para todos e a gente avança mais um conteúdo da disciplina Teoria de Relações Públicas. Um abraço, valeu!